comandos e desmandos de uma ideologia da esquerda. Este general que está agora revelou o que pensa sobre a eleição de Lula. E é importante você saber o que ele disse, a opinião dele, que foi nomeado por Lula, e o próprio Lula disse que as ideias tanto dele, do Tomás Paiva, quanto de Lula estão totalmente alinhadas. Em 18 de janeiro, dias antes de se tornar o comandante do Exército no governo Lula, Tomás Paiva revelou o que pensava sobre a eleição do petista. O militar foi gravado em uma cerimônia reservada, sem o seu consentimento, e o áudio vazou para o podcast Roteirices. Acho que é assim que se diz. As Forças Armadas, diz ele no áudio que vazou, participaram da Comissão de Fiscalização das Eleições. Um relatório da defesa diz que não foi encontrado nada naquilo que foi visto. O processo possivelmente pode ter falhas que têm de ser apuradas, falhas graves, mas não dá para falar com certeza que houve irregularidades. Infelizmente, foi o resultado que para a maioria de nós foi indesejado, mas aconteceu. Gente, minha cabeça parece que deu um nó aqui, a tua também? Este comandante que está no alto comando do Exército, que agora muda diretrizes anteriores do Exército, que movimenta uma carta e um anúncio mostrando que o Exército está proibido de se envolver em questões políticas, e que o próprio Lula colocou ele lá porque diz que ele tem as mesmas ideias que ele, e também porque ele estaria mais alinhado com a ideologia do governo Lula, coisa que o anterior já tinha mostrado que não, e isso irritou o Lula. Ao ter um áudio vazado e sem consentimento dele, ele afirma nesse áudio que o processo eleitoral possivelmente teve falhas. Pode ter falhas e que precisam ser apuradas. Falhas graves, mas que não dá para falar com certeza que houve irregularidades. E ele termina a fala assim, ó: infelizmente foi o resultado que para a maioria de nós foi indesejado, mas aconteceu. Eu não sei se a maioria de nós foi indesejado, ele está se incluindo, ou ele está dizendo, nós aqui militares tínhamos duas escolhas e a maioria queria, vamos dizer as claras, né, o Bolsonaro, mas o resultado foi Lula, então foi indesejado para a maioria. Nessa maioria, eu não sei se ele está se incluindo, mas essa fala é uma fala que deixa a cabeça da gente bem confusa, né? Adiante, na sequência, o militar teceu comentários sobre a justiça eleitoral. No mesmo discurso que vazou, ele também teceu comentários sobre a justiça eleitoral e disse: não posso garantir que a sensação de parcialidade não existiu por parte da justiça, mas o que eu posso falar é o seguinte: não tem ferramenta dentro da escala legal para prever contestação da eleição dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Essa sensação ficou porque a eleição foi apertada. Depois, o general afirmou que as Forças Armadas pertenciam à direita conservadora, mas, segundo ele, não podem se deixar levar pela política para evitar desgastes. Gente, eu sinceramente ainda não estou muito conseguindo compreender qual é a posição do comandante do Exército, porque fala lá em cima, né, uma fala bem complicada, que pode ter havido sim falhas graves e que precisam ser investigadas. De repente ele vem com a conversa de que
não pode garantir essa sensação de parcialidade não existiu por parte da justiça. Gente, tá complicado. E de repente chega que as Forças Armadas, ele afirmando que as Forças Armadas pertencem sim à direita conservadora. Ou seja, Lula é da esquerda. Então, as Forças Armadas têm um lado, têm uma visão e têm uma luta também, né? O assunto intervenção militar também foi abordado pelo general nessa gravação. E ele disse: intervenção militar com Bolsonaro, presidente, era impossível de fazer. Imagina se a gente tivesse embarcado em uma aventura. Vocês viriam a repercussão mundial. A gente não sobreviveria como país. A moeda explodiria, a gente ia levar um bloqueio econômico jamais visto, você ia ficar pária e o povo ia sofrer as consequências. Ia ter sangue nas ruas. Coragem é o reverso. Coragem é se manter instituição de Estado, mesmo que custe alguma coisa de credibilidade e popularidade. Ou seja, custou para as Forças Armadas toda a popularidade, porque infelizmente o Brasil se decepcionou completamente com essa instituição. Sobre o dia 8 de janeiro, o áudio vazado também mostrou que Thomaz Paiva defendeu combater extremos dos dois lados e chamou os manifestantes que invadiram a sede dos Três Poderes de malucos e vândalos. É um cara que entrou numa espiral de fanatismo que não se sustenta. O que produziu? Ia derrubar o governo assim? O Supremo muda? Todo mundo se comunica e julga por sistema online. Se jogar uma bomba no palácio, ele vai despachar de outro. Que coisa infantil, besta, burra, irracível. Esse foi o áudio vazado do novo comandante do Exército, do alto comando do Exército, escolhido por Lula, e o qual Luiz Inácio Lula da Silva disse estar totalmente alinhado com a ideologia do governo petista.